O Senhor, Ele transformou algo comum em algo extraordinário. Vamos juntos, por favor, levante a sua voz. Nesse ano, tudo aquilo que é comum na minha vida vai ser transformado em algo extraordinário, especial, maravilhoso. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe demais a vida de todos vocês. Estou muito contente, estou muito alegre, muito realizado. Se tem uma palavra profética que mexeu comigo, foi a desse ano. Eu confesso que todos os anos eu digo isso, mas eu também confesso que todos os anos o Senhor tem feito mais e mais e mais e mais, e esse ano Ele vem para superar todos os anos anteriores, em nome de Jesus. Vamos juntos, por favor, repita comigo: o melhor é para agora. Mais uma vez, o melhor é para agora. Um ano de mudanças radicais. Eu acredito que todos vocês, todos nós, em vários momentos da vida, usamos a seguinte expressão: nossa, mudou da água para o vinho. Essa expressão, quando ela é colocada numa conversa, o contexto é sempre o mesmo. Essa expressão, ela se enquadra perfeitamente no seguinte raciocínio: era de uma forma, mas o que está acontecendo agora é completamente diferente. A expressão mudança da água para o vinho, ela representa uma mudança radical. Então eu acredito de todo o meu coração em um ano em que nós vamos poder usar essa expressão várias e várias vezes. O meu profissional mudou da água para o vinho. O meu financeiro mudou da água para o vinho. O meu casamento mudou da água para o vinho. Quem eu sou, eu mudei da água para o vinho. Os meus familiares mudaram da água para o vinho. O que eu tenho sentido, o que eu tenho vivido, o que tem acontecido, todas as mudanças aconteceram simplesmente para a honra e a glória do nome do Senhor. Não poderia ser diferente? Nós vamos ler aqui João 2, a partir do versículo 1. No terceiro dia, foi realizado um casamento no povoado em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus, vamos juntos por favor, Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. A primeira informação importantíssima que essa passagem nos deixa é a respeito do fato de que alguém, a Bíblia não relata quem, alguém teve a iniciativa de convidar o Senhor e os seus discípulos para o casamento. Toda casa, toda empresa, toda família tem que ter pelo menos um que convide o Senhor para entrar. A Bíblia compara o inimigo, o diabo, ao ladrão. Ele é sorrateiro, ele age no oculto, ele age nas sombras, ele invade, ele é traiçoeiro. O Senhor, por outro lado, ele não invade. O Senhor precisa ser convidado. Quando aqui diz que o Senhor Jesus e os seus discípulos foram convidados,
aqui fica muito claro para mim a importância de você trazer para perto as pessoas certas. Tem pessoas que a partir do momento que você coloca ela perto de você, traz ela para a tua convivência, elas têm tanto poder para multiplicar a alegria, como em muitos casos, infelizmente, muitos têm o poder para tirar a nossa alegria. Tem pessoas que literalmente elas vão contribuir para que a festa continue, mas tem pessoas que, se ela conviver perto de você, elas vão contribuir para que a festa acabe e acabe mais cedo. Então é extremamente importante que desde o início deste ano haja uma seleção muito consciente das pessoas que vão estar perto de nós. Porque tem pessoas que nitidamente nos puxam para um nível mais alto. Tem pessoas que elas contribuem para que nós desçamos para um nível mais baixo. Se você pudesse escolher com base em alguns requisitos que tipo de pessoas devem estar perto de mim, eu diria a você: escolha pessoas com nível de fé acima do seu. Escolha pessoas que constantemente irão constrangê-los, porque o bom constrangimento leva a um crescimento. Constrangimento, se ele entra no lugar certo, ele é um grande descortinar. Porque muitas pessoas dizem assim: não dá para agir dessa forma. Até que chega alguém que mostra que dá para agir daquela forma. E aí cai aquela ficha: se ele fez, eu também posso. Tem pessoas que dizem: não dá para dar esse determinado passo. E muitas vezes nós vemos outras pessoas dando aquele determinado passo. Se o constrangimento entra no lugar certo, ele é um grande impulsionador para um nível muito mais alto. Então, se aproxime de pessoas que vão te tirar da sua zona de conforto. Seja espiritualmente falando, seja no quesito disciplina, hábitos, bons comportamentos. E é assim, fazer essa seleção é importante, porém muitas vezes não é fácil. Por quê? Muitas vezes, as pessoas que nos puxam para um nível mais baixo, têm algum tipo de vínculo importante para conosco. Por isso, cabe a mim ter um equilíbrio, um discernimento muito grande, para saber entender e colocar determinados limites de convivência. Eu amo você, eu gosto de estar com você, mas a tua convivência comigo vem até aqui. Porque convivência, vamos juntos por favor, convivência é transferência. Naquele momento, aquelas pessoas que estavam no casamento estavam convivendo com o Senhor Jesus e com os seus discípulos. E não se iluda. Tem pessoas que esperam comportamentos de outras pessoas, mas acabam se esquecendo que ninguém pode dar aquilo que não tem. Por que o Senhor Jesus, ele teve condições de mudar a realidade daquele momento, daquela festa de casamento? Porque ele tinha aquilo para oferecer. Então eu vejo muitas pessoas, em muitos momentos, criando expectativas em cima de outras pessoas, mas acabam se esquecendo que muitos não têm muito mais para entregar, muito mais para agregar, não tem como somar muito naquele momento ou naquela circunstância. Corte da tua vida pessoas que subtraem coisas de você. Corte da tua vida pessoas que sugam você. Corte da tua vida pessoas que a única preocupação dela é: que tipo de vinho você vai nos servir? O que você tem para me entregar? Comece a aproximar de você pessoas que vêm para agregar, pessoas em que você tem algo a oferecer, ela tem algo a oferecer, junta, dá uma combinação extraordinária.
Realmente tem pessoas que só fazem parte, só vão para o casamento para criticar. Tem pessoas que realmente ela está junto com você e na tua convivência, perto de você, ela é uma. Por detrás, ela é outra. O Senhor Jesus e os discípulos, quando ninguém estava vendo, eles estavam trabalhando para o bem da festa. Eles estavam trabalhando para o crescimento da festa. Porque naquela oportunidade, a transformação da água em vinho foi no oculto. Quem tinha consciência do que estava acontecendo? Quem estava envolvido naquela organização. Quem estava mexendo com as talhas, quem estava mexendo com as águas, e o próprio Senhor e os homens que estavam com ele. Os demais da festa, os próprios noivos, não sabiam o que estava acontecendo. Então as verdadeiras amizades, as verdadeiras companhias, são aquelas que quando, mesmo você não estando perto delas, de alguma forma, elas estão trabalhando para elevar o seu nível, o nível da sua imagem. Não existe aquele tom crítico, não existe aquele ar de falsidade no qual eu digo, nossa Silvia, você é incrível. Quando eu estou lá no oculto, chata, difícil, problemática. É extremamente importante que você entenda que as pessoas que convivem com você são as pessoas que você permite conviver. Automaticamente, aquela frase que nós já repetimos várias e várias vezes, nós só vivemos aquilo que nós toleramos. Só para vocês verem o quanto isso é forte, o quanto isso é sério, eu me lembro de conversas na qual a orientação no final da conversa foi: se afaste do A, do B e do C. Daqui a pouco nós vamos conversar novamente e eu quero que vocês compartilhem comigo o que aconteceu de diferente. Porque é muito comum pessoas tomarem decisões, tentarem estabelecer algumas coisas, mas tem companhias que realmente funcionam como um freio. Tem pessoas que realmente, estar perto delas representa alguma forma de regressão, de retrocesso. Ou você fica mais bocudo, ou você fica mais preguiçoso, ou você fica mais crítico. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus veio a ele e disse: eles não têm mais vinho. Um ponto importante, eles acreditavam que o vinho que eles tinham comprado seria o suficiente para aquela festa. Na vida é muito comum nós fazermos programações. Nós planejamos a vida, mas nos esquecemos que, por mais que nós, do fundo do coração, desejássemos que fosse uma linha reta, sem imprevistos, sem acontecimentos que nós não esperávamos, infelizmente não é assim que funciona. Muitas vezes planejamos algo, mas até chegar naquele algo envolve um desafio muito maior. Muitas vezes nós idealizamos algo e no meio do caminho vem os imprevistos, os acontecimentos inesperados. Eles acreditaram que conforme o que eles tinham planejado seria o suficiente, mas ali ficou muito claro que se o Senhor não estivesse ali, não teria sido o suficiente. Então, por mais que do teu jeito seja bom, vamos juntos, por favor, por mais que do meu jeito seja bom, do jeito de Deus, sempre será melhor. Sempre será melhor. Por isso esse é um ano que você tem que perseguir o jeito do Senhor. Esse é um ano que você tem que correr atrás disso. Como eu faria? Beleza, já sei. Como o Senhor faria? O que eu quero? Perfeito, já sei. O que o Senhor quer? O quanto eu tenho, o quanto eu quero, o quanto eu entendo que eu preciso comprar de vinho. O quanto o Senhor sabe que é melhor para nós. Grande parte das nossas frustrações ao longo da nossa vida estão diretamente ligados ao fato de que nós fizemos do nosso jeito. Do nosso jeito, a alegria acaba rápido.
Do nosso jeito, a realização acaba rápido. Do nosso jeito, uma festa, um momento tão especial que poderia, assim, se perpetuar, se estender por tanto tempo, na hora que nós menos esperamos, a festa já está acabando, a alegria está acabando, a prosperidade, a abundância já estão acabando, de alguma forma já está sendo concluído, está sendo terminado. Segundo ponto. O que esse povo faria se o Senhor não estivesse na festa? É assim, eu acredito que Deus é um Deus de misericórdia. Mas o que eu vejo acontecendo com muitos é que pelo fato do Senhor não estar junto, quando algo acontece, nós temos que correr atrás, temos que ir encontrá-lo, mas em muitos casos, porque não o conhecemos até chegar a este ponto, muitas vezes nós perdemos muitas coisas que nós poderíamos ter evitado. Aqui, Maria e os homens que estavam ali conheciam o Senhor. Porque eles conheciam ao Senhor, o acesso foi rápido. Porque o acesso foi rápido, a solução daquele problema foi rápida. No mesmo instante em que chegou a notícia para Maria, e ela teve ciência de que tinha acabado o vinho, ela rapidamente foi o Senhor, e que rapidamente pediu para que fosse preparado tudo, e ali naquele preparo, ela conhecia o Senhor. E se ela não conhecesse? Vamos supor que não tem esse vínculo familiar, vamos supor que é uma outra pessoa. Correr atrás é certo, mas estar junto com Ele o tempo todo é melhor ainda. E é assim, o primeiro lugar para onde nós corremos revela quais são as nossas verdadeiras forças. Uma criança, por exemplo, estou olhando a Celina ali. Oi? Tudo bem? Se a Celina cai no chão, se ela tropeça, se ela se enrosca num degrauzinho, qual que é o primeiro lugar que ela vai correr, ou qual é o primeiro colo que ela vai pedir? Do pai e da mãe. Então, o primeiro lugar para onde você corre revela qual é o tipo de dependência que você tem. Tem pessoas que de imediato, quando acontece algo, ela corre diretamente para o Senhor. Tem pessoas que quando acontece algo, o primeiro lugar que ela corre é para o celular para falar para alguém. Tem pessoas que o primeiro lugar que ela corre é para o fulano de tal, é para o ciclano, é para o beltrano. Aqui, antes de qualquer coisa, Maria foi até o Senhor. Então esse é um ano em que a tua dependência em relação a Ele precisa ser afunilada. Se habitue, estabeleça isso como prática. Chegou uma notícia, antes de qualquer coisa, na tua particularidade ali, não precisa nem se recolher para qualquer outro lugar que seja, só pare e diga: Senhor, aconteceu isso, isso e isso. Antes de qualquer coisa, eu coloco nas tuas mãos. É assim, eu entendo que com Deus, muitas coisas já não é fácil. Com Jesus Cristo como sendo a base da vida, não é fácil. Tem um preço. Mas quando você não tem Ele, o preço é muito maior. Vamos supor que Jesus não está na festa. Eles teriam que comprar vinho, não teria? Sim ou não? Eles não teriam que dispor de um preço muito maior? E se eles não tivessem recursos para repor o que faltava? É aí, olhando do ponto de vista financeiro, que eu vejo muitas pessoas fazendo loucuras, pedindo isso, pedindo aquilo, indo até determinados lugares para conseguir valores que não são bênçãos, canal de paz, de alegria para nós. Então, literalmente, ter o Senhor, quando o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele cria provisões, Ele cria meios, por mais que exista o preço, eu ainda acredito que o preço é muito menor do que ter que correr atrás e pagar um preço se Ele não estivesse. Mulher, que tenho eu com você, disse ele, ainda não chegou a minha hora.
esse é um ponto crucial, é um ponto importantíssimo que ainda acaba derrubando muitas e muitas pessoas. Eu diria que 2 dos maiores desafios do ser humano são: primeiro, lidar com o silêncio de Deus, o não acontecimento das coisas, ou lidar com as negativas. Pela forma como ela falou, em seguida, ali fica muito claro que aquela mulher, ela não aceitou um resultado negativo, ela não aceitou um não. Ela não aceitou, vamos colocar dessa forma, perder aquela batalha daquele momento. Ela não aceitou ficar sem a provisão para aquele momento. Esse tipo de posicionamento revela o tipo de espírito que existe dentro de nós. Não é que Deus não vai fazer, é que muitas pessoas, em muitos momentos, ouvem o primeiro não e acreditam que vai ficar naquilo. Quando, na verdade, o nosso posicionamento ele precisa ser exatamente o da mulher cananeia, por exemplo. Quando a mulher cananeia ela veio até o Senhor apresentando uma situação de necessidade, primeiro, ela foi ignorada, mas ela não aceitou ser ignorada. Segundo, ela ouviu do Senhor: eu não vim para vocês, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Em outras palavras, o que eu tenho não é para você, é para esse grupo. Você não faz parte desse grupo. Ela não aceitou ficar fora do lugar de bênção. Não, eu faço parte, sim, daqueles que serão abençoados. Mas para você ter esse tipo de posicionamento, você vai enfrentar uma batalha, você vai entrar numa luta muito grande com as suas emoções, porque elas serão as primeiras a tentar te sabotar diante dos nãos da vida. É muito comum pessoas ouvirem nãos e o espírito se abater, e a Bíblia fala: o espírito do homem o sustenta, se estiver abatido, quem o sustentará? Então esse é o ano em que você, independente do contexto, não vou aceitar, eu vou vencer sim, não importa, não abro mão, vou continuar lutando, não importa se não chegou a hora, eu creio que é a minha hora, eu só não vou terminar sem respostas, eu não vou terminar o ano do mesmo jeito, eu não vou terminar o ano sem mudanças, eu não vou terminar o ano sem transformações, eu me recuso terminar essa festa antes da hora. Vamos juntos, por favor, levante a sua voz. Este ano será um ano de muitas festas, e festas que vão se perpetuar. Vai se perpetuar na tua vida, vai se estabelecer, vai continuar. Não é uma festa passageira, não é um momento de bênçãos passageiras, não é um momento de prosperidade passageira, é um momento em que o Senhor, Ele te chama para entrar num período de festas, de alegrias, de grandes realizações. Como eu acredito nisso? Como eu creio nisso? Eu creio nisso de todo o meu coração. Aquela mulher, tanto a mulher cananeia quanto Maria, mãe do Senhor, elas tiveram um posicionamento tão impactante, que ali deixou claro que a falta de, vamos colocar assim, de agressividade em alguns posicionamentos, tem prejudicado a muitos. Recebeu ou não? Senhor, não vou aceitar. Senhor, homens podem ter me falado não, mas a tua palavra é a última. Eu posso ter ouvido várias e várias negativas até o dia de hoje. A partir de agora, o que eu vou ouvir é diferente, porque eu acredito que o Senhor vai me honrar. Todavia, a mãe disse aos empregados: façam tudo o que ele disser a vocês. Sabe o que é uma resposta negativa não ter peso sobre a sua vida? Eu imagino que, de certa forma, entre aspas, o que eu vou falar, ela não fez muito caso do que o Senhor tinha falado para ela. Mais ou menos assim: não chegou a minha hora. Vai fazer o que ele pedir ali, resolve lá. Ela não aceitou. Ela estava muito certa do que iria acontecer.
ali naquele momento. Havia ali 6 talhas de pedra. Elas eram utilizadas nas cerimônias de purificação. E em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Então Jesus disse aos empregados: encham as talhas de água. Quando isso foi feito, na NAA, antes de eu continuar, diz assim: Jesus lhe disse: encham de água estes potes, e eles encheram totalmente. Nós somos as talhas. A talha, ela é de pedra. Você precisa abrir espaço. Tem pessoas que têm o espaço dentro, porém, está cheia de muitas coisas que não há água do Espírito do Senhor. Em alguns casos, a vazão, o espaço, não é grande, então precisa ser trabalhado. Em outros casos, o que é velho precisa ser tirado e o novo precisa ser colocado. Ali eu entendo que quando eles colocaram água nova. Talvez tenham pessoas que até tenham água dentro da talha, mas água parada, água cheia de lodo, água contaminada com questões, traumas, experiências negativas do passado, águas sujas por conta de emoções. Então este é o momento em que mais do que nunca nós precisamos dar vazão para o crescimento. Vamos juntos, por favor. Em 2025, mais do que nunca, o crescimento se tornou obrigatório. Mais do que nunca, o crescimento ele se tornou obrigatório. E eu imagino que para você ir rompendo com uma pedra tão grande para fazer a talha, não é fácil. Requer esforço, suor, sacrifício, renúncias, mas esse é o único caminho. Então, de todas as formas, trabalhe pelo seu crescimento, seja familiar, conjugal, financeiro, saúde. Na última reunião antes da virada do ano, eu disse que a frase que eu vou me pautar ao longo desse ano é: permanecer no mesmo lugar não é uma opção. Permanecer sendo o mesmo marido não é uma opção para mim. Permanecer com o mesmo nível de relacionamento com o Senhor não é uma opção para mim. Permanecer caminhando da mesma forma não é uma opção. Permanecer com o mesmo cuidado, saúde, não é uma opção. Permanecer com o mesmo tipo de resultado na vida não é uma opção. E aqui na NAA fica muito claro o quanto nós precisamos começar, continuar e irmos até o final. Aqui diz que eles encheram totalmente. Eu vejo sim grande parte das pessoas começando muito bem, mas ao longo da caminhada, quando a disciplina ela precisa estar em um nível muito agudo, muito elevado, eu vejo pessoas parando de cavar a talha, eu vejo pessoas parando de colocar água, elas desanimam, elas se perdem no meio do caminho. Mas ali, quando foi pedido para que todas elas fossem cheias, enchidas, tinha um porquê. De nada vale você se encher em partes, e mesmo que o Senhor transforme água em vinho, talvez aquela quantidade baixa, ela vai te sustentar até um momento. E eu nunca vou me esquecer de uma pessoa que um dia foi compartilhar um testemunho, e ela disse assim: eu não preciso vencer, eu entendi que eu preciso continuar vencendo. Eu não preciso avançar, eu preciso continuar avançando. Eu não preciso de um testemunho, eu preciso continuar testemunhando. Então fazer tudo pelas metades pode te trazer uma, duas, algumas vitórias, mas não vai te levar a um ano de vitórias, uma vida de vitórias, uma vida de realizações. E não se iluda com as alegrias momentâneas. Ninguém quer viver alegrias momentâneas. O que nós queremos é conquistar algo e estabelecer, porque a verdadeira realização,
A alegria vem na conquista, a realização vem no estabelecer. Quando vem para ficar, quando permanece. Quando chega, uau, vinho novo, incrível. Quando o tempo passa, se você vê que está lá, a realização ela começa a aparecer. Uau, que vida, que experiências, que momentos. O Senhor, Ele transformou algo comum em algo extraordinário. Vamos juntos, por favor, levante a sua voz. Nesse ano, tudo aquilo que é comum na minha vida vai ser transformado em algo extraordinário, especial, maravilhoso. Gente, o que é mais comum do que água? Água nós encontramos em praticamente todos os lugares. Todos nós temos acesso à água todos os dias. Mas o que acaba acontecendo em muitos casos? Aqui nós estamos falando sobre a água, mas a palavra do Senhor, ela nos dá direções para nós irmos com aquilo que nós temos. Muitas vezes nós acabamos desprezando aquilo que nós temos de comum, acabamos muitas vezes colocando em segundo plano e nos esquecemos que é com aquilo que nós temos que o Senhor nos abençoa. É lindo de se ver que em vários momentos da Bíblia, por exemplo, aquela viúva, quando ela estava prestes a perder os seus filhos, por conta de dívidas deixadas pelo seu marido, quando ela foi até o profeta pedir ajuda, a primeira pergunta que ele fez: o que você tem dentro de casa? Aqui nesse casamento, talvez eles não tivessem nada a oferecer, mas eles tinham água. Então, mesmo que o que você tem pareça ser pouco, é o suficiente para Deus transformar em algo extraordinário, algo maravilhoso. Deus transforma, vamos juntos por favor, Deus transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias, e é isso que Ele vai fazer. Ele disse: tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias, e eles levaram. Quando o mestre de cerimônias experimentou a água que já tinha sido transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, embora os empregados soubessem, chamou o noivo e disse: o Senhor é diferente de todos os outros. Geralmente o dono da festa serve o primeiro vinho melhor, e depois, quando todo mundo está satisfeito e não se importa mais, o vinho inferior é servido. Vamos juntos, por favor, levante a sua voz. Mas o Senhor guardou o melhor para o fim. Se coloquem de pé todos, por favor. Na mensagem, essa mesma passagem diz assim: mas você guardou o melhor até agora. Muitos, eu acredito que já provaram algum tipo de vinho, viveram algum tipo de experiência, tiveram a sua glória do momento, mas o melhor o Senhor guardou para agora. O melhor o Senhor deixou para 2025. A porção mais especial, as maiores alegrias, as maiores realizações ficaram para este momento. E sabe uma coisa que me edifica muito? E quando eu, nos meus momentos de meditação, ainda no ano passado, o Senhor me deu essa revelação, eu me emocionei muito. Porque olha como que o Senhor trabalha, né? Obviamente, os personagens principais de um casamento são o noivo e a noiva. Tudo que acontecesse naquele casamento refletiria principalmente neles, porque era um casamento deles. O vinho tinha acabado, mas sem que eles soubessem,
o Senhor estava em um outro canto, já trabalhando em algo para eles. Por mais que a palavra tenha vindo agora, dia 1º, eu acredito que em muitos casos, o Senhor já estava trabalhando desde o ano passado, em coisas, em áreas, em lugares que você não sabia. E em muitos casos, este ano, você vai ser servido, porque o milagre em si já aconteceu. No mundo espiritual, já foi decretado. Tem corações que o Senhor já trabalhou. Então eu acredito que muitas pessoas serão pegas de surpresa. Eu acredito mesmo. Como assim? Eles só entenderam? Olha que incrível. Tinha acabado o vinho, eles estavam na festa. Talvez ficou um tempo ali em que um vácuo ficou parado, não tinha vinho para ser servido. E aí eles só viram quando o novo vinho estava sendo servido. Então eu entendo que muitas pessoas ao longo deste ano só vão ver quando determinadas pessoas estiverem trazendo a sua vitória, estiverem servindo grandes resultados, servindo grandes alegrias. Quando você menos esperar, já vai estar sendo colocado nas tuas mãos. E olha o quanto é incrível ter o Senhor do teu lado, né? No final do ano nós falamos muito sobre Josafá, a batalha contra aqueles 3 inimigos. Foi a abertura ali do nosso propósito. Lembra que o Senhor disse: essa batalha não é de vocês? Então perceba que quem trabalhou no vinho ali na hora, na transformação, foi o próprio Senhor. Eu acredito que o Senhor vai surpreendê-los. Você só vai ver quando estiver sendo servido o vinho. Você só vai ver quando estiver sendo entregue nas tuas mãos. Em muitos casos você vai precisar cavar, trabalhar, vai fazer, mas tem pessoas que já fizeram isso ao longo de 2024 inteiro, e eu acredito que é só um momento de servir a partir de agora. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Este milagre em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, mas não foi o último, porque até os dias de hoje ele continua a realizar. Ali foi um marco, foi o início de um tempo de milagres abundantes. Partiu desse para todos os demais. Partiu desse, começou com esse, e todos os demais milagres que vocês conhecem começaram a acontecer. Cura de enfermos, restaurações, restituições, dívidas sanadas, pessoas prosperando, crescendo. Olhando no literal das passagens, multiplicação dos pães e dos peixes, pesca maravilhosa, esse desencadeou o resto. Vamos juntos, levante a sua voz por favor. A partir deste ano, eu estou entrando em uma estação de milagres. Milagres atrás de milagres vão acontecer na minha vida, e eu acredito que o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me justificar, e esse será disparado o melhor ano da minha história de vida. Eu creio nisso de todo o meu coração. Feche os seus olhos, por favor. 2025 não vai ser simplesmente um ano, vai ser o ano da sua vida. Não foi à toa, creio eu, que nós terminamos o ano fazendo aquela declaração que chegou a nossa vez. É o teu casamento, é a tua vida, é a tua empresa, é a tua família, são os teus filhos. Chegou a tua hora, finalmente a tua hora chegou. É o teu momento em que o Senhor vai se revelar de uma forma extraordinária. É o teu casamento, é a tua vida. Ele vai fazer o impossível acontecer. Tão somente creia, tão somente se prenda àquilo que Ele te direcionar, e Ele vai te favorecer de uma forma extraordinária. Eu não tenho a menor dúvida, este ano ficará marcado
por ser um ano de mudanças radicais. Qual é a mudança radical que precisa acontecer na tua vida? Quais são as áreas ou lugares que você vai poder dizer: mudou da água para o vinho? Eu acredito em mudanças da água para o vinho. O velho sai, o novo entra, a pobreza sai, a riqueza entra, a enfermidade sai, saúde entra, a dor sai, a alegria entra. Mudanças completas é o que Ele tem para você, é o que Ele tem para o povo do Ministério Mudança de Vida. Ele tem o melhor vinho, Ele tem um vinho novo, Ele tem um vinho inédito. Ele vai te surpreender e Ele já está trabalhando para te favorecer, não tenha a menor dúvida. Ele já está trabalhando e Ele vai servir algo glorioso, algo carregado de glória, algo carregado de poder, carregado de autoridade. Ele vai se revelar de uma forma extraordinária. Então diga isso a Ele: meu Deus, eu creio que o Senhor vai servir a nós um vinho extraordinário. A alegria, ela vai voltar, a realização, ela vai nascer. Eu creio, meu Deus, eu creio no teu poder, eu creio na palavra profética para este ano, eu creio na palavra profética que o Senhor nos deu. Eu creio, meu Deus, eu creio. Nós convidamos o Senhor para entrar. Entre, meu Deus, entre. Existe um lugar na festa que pertence a Ele. Convide-o, chame-o para entrar. Diga: meu Deus, as portas da minha casa estão abertas para o Senhor. As portas da minha empresa estão abertas para o Senhor. As portas do meu casamento estão abertas para o Senhor. Conviver com Ele não é chamá-lo simplesmente em estados de necessidade. Conviva com Ele, tenha Ele com você na sua festa. Olhe para cá um instante. Normalmente eu inverso, infelizmente. Em muitos casos, o Senhor está presente nos momentos de necessidade. Quando é o momento da festa, muitos acabam se esquecendo do Senhor. Mas às vezes a festa, ela pode se transformar em necessidade e nós não sabemos. Então perceba que mesmo em um momento muito alegre, muito realizado, alguém fez questão de já colocar o Senhor lá. Viver com Ele não é simplesmente nos dias ruins, nos dias maus. E eu estou falando sobre algo que está na palavra. A palavra do Senhor tem uma passagem que diz que 10 leprosos foram até o Senhor e pediram para que fossem curados. Eles foram curados. Dos 10, sabe quantos voltaram para o Senhor? Um. De 10%, voltou para o Senhor. Não seja esses 9. Faça parte daquele 1. Nos teus momentos de glória, Ele está lá. Nos teus momentos de necessidade, Ele está lá. Nos teus momentos medianos, Ele está lá. Mas o importante, Ele precisa estar lá o tempo todo. Até porque tem coisas que nós não temos o controle, mas Ele tem. Tem coisas que nós não conseguimos. Por mais que você seja uma pessoa organizada, sempre terão aquelas situações que elas vêm, que fogem do nosso alcance. Sempre virão aquelas situações inalcançáveis, aquilo que nós não temos força, aquilo que nós não temos entendimento, muitas vezes não sabemos como lidar. Eles não sabiam como resolver aquela questão. Maria, Senhor, acabou. Pronto. Talvez a Bíblia não dá esse detalhe. Quem garante que a festa não se encerraria mais ou menos por aquele horário? Mas ali o Senhor trabalhou para que a festa continuasse. Continuou. E quando eles achavam que eles tinham vivido o auge estava só começando. Diga isso, libere isso para a pessoa do seu lado. Diga isso: o auge da sua vida só está começando. Só está começando. Qual é a tua preocupação? Qual é a tua dor?
Você sabe o que já te fez chorar várias e várias vezes. Eu gostaria que neste momento você fechasse os olhos mais uma vez. E nesse instante você vai apresentar ao Senhor, você vai declarar como um decreto no mundo espiritual quais são as situações pelas quais você nunca mais voltará a chorar, quais são as situações pelo qual você nunca mais voltará a sentir angústias, preocupações. Comece a declarar: eu nunca mais, Senhor, eu nunca mais, eu vou chorar por isso, eu nunca mais vou chorar por aquilo, eu nunca mais vou chorar, meu Deus, de preocupação por conta da minha família, eu nunca mais irei chorar por conta, meu Deus, de problemas do meu casamento, eu nunca mais irei chorar por conta desse problema de saúde, nunca mais, porque o problema, ele vai se transformar em um grande milagre. Deus vai fazer uma obra incrível na tua vida, e estes milagres vão desencadear novos milagres. Se problema chama problema, pela fé eu declaro: bênção irá chamar bênção na tua vida, vitória chamará vitória, crescimento vai chamar crescimento, e você não vai parar de crescer, você não vai parar de avançar, você vai para um nível muito mais alto, você vai progredir, você vai avançar, você vai romper, você vai mudar de padrão, a tua festa vai para um nível elevado, o teu casamento vai para um nível elevado. Eu creio nessa glória maior. O Senhor é o teu pastor e não vai te faltar absolutamente nada, não vai faltar materialização de sonhos e projetos, não faltarão vitórias, não faltarão portas abertas, não faltarão testemunhos. Se você passou em branco em 2024, neste ano você não vai passar, você vai subir neste altar para testemunhar. Este ano você vai subir para testemunhar, e não vai ser uma vez não, várias e várias vezes. Declare isso pela fé: eu vou renovar o meu testemunho neste altar, mais de uma vez neste ano eu vou testemunhar. Se você tinha passado em branco, neste ano não vai, não vai, não vai. Eu declaro pela fé: este é o teu momento, é a tua hora, é a tua vez. O impossível vai acontecer em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelo teu povo, eu oro por cada uma das pessoas que aqui estão. Mais do que tudo, nós queremos o Senhor perto de nós. Meu Pai, eu me atrevo a dizer que mesmo que não tenha ninguém na nossa festa, se o Senhor estiver lá, já é motivo de festa. Acabou. Entre todos os convidados, entre todas as pessoas que irão caminhar conosco ao longo deste ano, é o Senhor quem vai estar do nosso lado, é o Senhor que vai estar perto de nós. Nós precisamos do Senhor o tempo todo. E eu oro, meu Deus, para que este ano seja incrível na vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Este é o ano da vida delas. Chegou a vez de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu oro por um crescimento sem igual. Eu oro por uma unção de favor, favorecimento, de vitória, de crescimento, sendo derramada e acompanhando o teu povo em cada minuto, em cada segundo, em cada hora da vida deles. Eu acredito que na hora que o teu povo menos esperar, já vai estar sendo servido uma porção especial para eles, um vinho novo, alegrias novas, testemunhos incríveis. Eu creio, eu abençoo a tua vida. Eu declaro que até aquilo que tinha tudo para dar errado, já deu certo neste ano, já foi decretado, já foi liberado no mundo espiritual. Eu creio nessa glória nova. Eu os abençoo, eu abençoo a obra das tuas mãos, e eu creio que já desse primeiro mês do ano, vocês já verão a diferença, vocês verão a diferença, vocês verão a diferença desde o início deste ano. Eu declaro, vocês verão a diferença do Senhor. Ele vai favorecê-los, Ele vai honrá-los, e uma glória maior será revelada em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.